Olá, tudo bem? Agora nós iremos analisar e não resolver a questão 10 da prova de matemática da FPS 2022.2 para o grupo de medicina, o grupo 2 da FPS. É, Iremos analisar porque, ao meu ver, essa questão deve ser anulada porque tem problemas na sua formulação. Vamos conferir aqui. Um livro foi embalado em um pacote resultante de um paralelepípedo reto retângulo de comprimento 25, largura 20 e altura 3 centímetros. Ou seja, é como se essa medida fosse 25, essa fosse 20 e essa daqui fosse 3. Um cordão de 130 de comprimento é amarrado em torno do pacote, conforme ilustrado a seguir. Depois de amarrado, o pacote é dado um nó e ainda sobram 12 centímetros do cordão. Rui, o que é que a gente vai fazer aqui? Você observa o seguinte: são dadas 3 voltas em torno do, do pacote aí. Você tem essa volta daqui, e essa volta aqui, ó, você vai ter um retângulo de dimensões 25 e 3. Então, seria 2 vezes 25 mais 2 vezes 3. Ou seja, seria 40, 56 centímetros para dar essa volta daqui. Mas você também tem uma outra volta aqui, ó. Essa volta que está aqui pegando as faces superior, né? Essas faces superior, inferior e frontal e posterior. Você teria isso aqui. Isso aqui vai ser um retângulo que tem dimensões 3 por 20. Então, seria 2 vezes 20 mais 2 vezes 3, ou seja, seria 46. Mas temos essa volta aqui, ó, essa volta na lateral, essa volta na lateral. Essa volta na lateral, você vai ter o seguinte, nessa volta aqui na lateral. Essa volta na lateral, você tem um retângulo de dimensões 25 e 20. Então, seria 2 vezes 25 mais 2 vezes 20. Ou seja, seria 90. Então, ó, observa o seguinte, que o teu cordão, ou seja, o comprimento do teu cordão, que foi mencionado na questão que era 130, ele tem que dar essa volta, que no caso vai ser 56, mais 90, mais 46. Vai ainda dar um nó, vou dizer que ela é o comprimento do nó, e ainda vai sobrar 12. Isso aqui vai dar 146, na verdade, mais 46 dá 192, dá 204 mais L, que isso é bem maior do que 130. Ou seja, isso é um absurdo, não é possível. Então, ao meu ver, essa questão não tem resposta. Não é possível. Do jeito que está aí, ela não tem resposta. Não satisfaz a condição de existência dessa situação aí, de você dar uma volta assim, uma volta assim, lateralmente, na verdade, e a outra volta assim. Então, nós não teríamos como. Mas eu vou mostrar para vocês qual seria a intenção do elaborador com essa questão. Acredito que seria essa daqui. E caso fosse satisfeita a sua resolução, essa condição inicial, seria uma maneira rápida de se resolver. Ui, qual seria? Vamos ver aqui. Um segundo, um segundo cordão medindo 178, ó, de comprimento foi usado para amarrar um pacote
um pacote com diversas cópias do livro. Os livros foram empilhados de modo que, a partir do segundo livro, contados de cima para o que para baixo, a capa frontal de um coincide com a traseira do outro. Foi feito um nó similar ao anterior, isso vai ser importante, e todo o cordão agora foi utilizado. Eita, que isso vai ser bastante importante caso você tivesse aquela condição inicial satisfeitas. Então, quantas cópias do livro foram amarradas no segundo pacote? Então, a gente vai ter o seguinte: eu vou pegar inicialmente aqui um livro, e eu sei que para esse um livro que a gente tem aqui, ó, esse um livro que nós temos aqui, eu sei o seguinte, que eu posso pegar ele aqui e vou copiar ele aqui, porque na realidade a gente vai fazer cópias, e vou colocando assim, eu vou colando dessa forma, na verdade. Vou colando aí bem direitinho, pá, e aí a gente vai colando aqui. Então, digamos que eu tenho aqui um livro inicial, e a gente, esse um livro aqui, inicialmente, e nós vamos colocar mais N cópias. N cópias. Como cada cópia do livro tem altura 3, como cada cópia do livro tem altura 3, essa altura que tem a mais aqui vai ser 3n. Essa altura que tem a mais aqui é 3n. E quando você observa esse novo pacote, esse novo pacote, esse novo pacote, quando observado, você vai ver o seguinte, que o que é que ele tem a mais, o que é que ele tem a mais que o pacote só de um livro? O que ele tem a mais é exatamente esse 3n na altura. 3n na altura. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que nós vamos ter um total, né? Um total de n mais uma cópias, beleza? Mas aí, como eu já sabia o que tinha para um só, eu quero ver colocando n a mais. Aí, quando você coloca n a mais, você vai ter 3n, porque cada livro desse tem uma altura n, aí você vai ter 3n assim na face frontal, você vai ter 3n na face frontal. Aqui vou colocar assim, ó, 3n na face frontal. Nós vamos ter aqui 3n. 3n na lateral aqui, 3n na lateral aqui, 3n na lateral, 3n na posterior, 3n na posterior e 3n nessa outra lateral aqui. Então é como se você tivesse aumentado aqui 3n aqui, 3n aqui, 3n aqui e 3n aqui. Isso é o que vai aumentar. O restante ele vai se manter, inclusive o nó, o laço, ele vai se manter. Então, quando a gente pegar o que eu tenho agora, que é 178, tirar o que eu gastei, o que eu tinha antes, que era 130, mais os 12 que eu vou utilizar agora, isso vai dar 4 vezes 3n. Ou seja, 60 é igual a 12n. Aí significa dizer que esse n é 5. Então, o total de cópias é 5 mais 1, ou seja, vão ser 6 cópias. E a resposta seria a letra C. Desde que essa condição inicial fosse satisfeita. Então, a ideia dele é você embalar da mesma forma e fazer o seguinte, colocar 3n aqui, 3n aqui, 3n aqui, 3n aqui. Ou seja, 12n é o que iria aumentar. Mas 12n é exatamente a diferença 178 menos 130, que é 48, mais os 12, que agora eu estou estudando. Ou seja, 60 centímetros. Ou seja, 12n igual a 60, você teria 5, com o que já tinha no início, seriam 6. Tá legal? Mas acredito que não tem resposta e deve ser anulada.